Vamos lá. Primeira pergunta. Sempre escolho os parceiros errados e acabo em relacionamentos tóxicos. Como posso identificar e quebrar esses padrões de escolhas ruins? Essa é a pergunta mais difícil que eu já recebi. Não, isso dá um livro, uma É, isso Dá tese. um livro. Dá um livro. Dá um livro. Dá um livro. Primeiro, eu queria sinalizar que a atitude dela aqui é praticamente diferente de qualquer outra pessoa que me pergunta, que é: eu escolho os parceiros errados. A maioria das pessoas fala pra mim, eu atraio as pessoas. Atraio, Eu exato. falo, Ela olha, já tem um nível de conhecimento. o universo não te manda nada, você Ela não já tem dedo consegue podre. perceber que é ela que Que faz ela isso. que tem é. exatamente. Ela escolhe. É. Né? Eu acho que as palavras têm alguns poderes, assim, pra gente identificar. Agora, para você, se fosse fácil a gente identificar relacionamentos tóxicos, ninguém entraria em um. E tão fácil assim, né? Né? Não tem como. Porque a pessoa que você conhece, ela demonstra ser aquele príncipe encantado ali. Ela vai te enganando e depois de um tempo ela mostra quem ela é. De vez em quando demora um ano para a pessoa mostrar quem ela é. Né? É claro que você tem que prestar atenção em alguns Pequenos comportamentos. detalhes em algumas situações e momentos da vida para começar a perceber. Exatamente. Por exemplo, egocentrismo. O quanto ele fala muito dele e canta vantagens sobre os atos dele. A importância dele no social. O quanto ele te escuta, o quanto ele trata bem as outras pessoas em volta dele. Amizades. Só que, de novo, você não pode isolar essas questões, por exemplo, ele tem poucos amigos. Não, é um conjunto de fatores. E de observações práticas. E de observações Não práticas. é pegou um item e exatamente. naquele item se fechou. Exatamente. nesse Eu tenho item poucas amigas, eu sou abusiva. Não é isso. Mas é um conjunto de fatores. Por exemplo, ele se preocupa com você? Quando você, por exemplo, tá passando um perrengue, você tá doente, ele deixa de sair com os amigos pra estar com você? Né? Ele é aquela pessoa que chama muita atenção e tem gestos grandiosos somente na frente das outras pessoas, né? Para ele montar aquela narrativa de que pros outros ele é a pessoa perfeita, mas na verdade dentro de tá casa. sozinho né? com você, se torna uma outra personalidade. Exatamente. Ele tem algum estouro de raiva dentro de casa? Não tô falando de te agredir. Eu tô falando de agressividade, o que é diferente. Né? Eu tinha uma cliente que ela falava que achava que ele não era abusivo. Quando eu fui... isso depois de muitos meses... Fazer um inventário, das atitudes dele. Ele berrava com ela, falava que ela era um lixo de mulher. Ele quebrava a casa. E aí eu perguntei pra ela assim, em que momento você não pensou em me falar isso? Ela achou que você me abusiva era escondeu se isso? batia Ela falou, nela. não te escondi de nada. Possivelmente se vem dentro, Ela se normalizou bobear, vem isso. desde a história dela de família lá atrás. Exatamente. E ela via aquilo como aquilo ali Tinha é um normal. pai mais irado. Estourado. Exatamente. E ela achava que isso era padrão, a partir do padrão. momento que não batia Eu nela. acho que ela confundiu o abusivo com a lesão física. É o que muita gente faz, sabia? Exatamente. Muita gente faz. Eu tava atendendo uma pessoa semana passada que me falou que ele socou a parede e que ele quebrou a televisão com a cabeça já. Eu falei, a agressividade, ela escala. Né? Ela vai pros elementos de fora, quebra a casa, isso aqui. Daqui a pouco vai pra cima de você. Ele não vai te dar um soco. Ele vai te restringir. Ele vai pegar no seu braço. Ele vai te empurrar. Para só então ele te dar um soco, um tapa. É gradual isso. Justamente para você ir desensibilizando. Tem uma coisa interessante sobre isso, que é claro que a gente tem que ter cuidado, que é como é que ele fala das ex-namoradas dele. Se falar sempre São todas mal, loucas? São todas loucas. São todas abusivas? Exatamente. Só tive isso mulher é um louca. péssimo sinal. Sabe por quê? Porque não foi ele que escolheu essas mulheres? Se ele só escolhe mulher loucas, ele te escolheu, tem alguma coisa de errado. Ou ele quer quebrar o padrão dele, ou o louco não são as mulheres. Exatamente. É ele. Perfeito. Isso. Muito bom. Tem que ter o tal do conhecimento e autoconhecimento. Tem que ter. E aí tem que procurar uma terapia realmente focada nisso, para poder ver o que não está sendo visto. Não adianta você procurar uma terapia que vai ver a infância, ver, mas tem que ter esse foco. Tem que ter o foco. Eu atendo muitos casos de relacionamento abusivo. Muitos. Obviamente eu fico enviesado. Parece que todo mundo tá num relacionamento abusivo, mas não tá. Na maioria das vezes o que são acontece... São os mais urgentes, né? Que são os mais buscam urgentes, exatamente.
Você fala uma coisa? Peraí, só na maioria das vezes... Elas querem que eu dê a minha avaliação do que elas já sabem. Entendi. De que é abusivo de fato. Que é abusivo de fato, Elas querem, na verdade, validar o que você está... O que elas já sabem. O que elas já sabem. Isso. Se não é a maluquice delas, exatamente, né? Porque um homem abusivo, geralmente, você é maluca, você tá louca. Isso é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Eu tive um fato que é muito importante a gente colocar, porque as pessoas gostam de culpar certas situações. A Ana, essa semana, foi dar uma palestra e ela falou uma coisa bem interessante, que às vezes as pessoas querem se justificar hoje em dia na saúde mental para os seus atos. A gente também tem que tomar muito cuidado com isso. E eu peguei um caso agora há pouco tempo de um marido que o tempo todo ele se coloca que aquelas ações é porque ele é TDAH. E aí ela me procurou como TDAH. Na verdade, ela falou, eu não sei se eu vou fazer, até porque ele rastreia toda a minha vida em conta bancária, então eu não sei como que eu vou conseguir fazer. Mas eu juntei esse dinheiro para vir aqui justamente para entender se o TDAH fazia. Eu falei, eu nunca fiz. Imagina, TDAH rastrear a conta, a gente não tem organização, eu não tenho nem organização. interesse, nem competência para isso. Muito menos essa agressividade. Eu nunca soube que era traída, porque eu fui buscar, porque eu não tenho essa organização. A gente sempre é roubado. E, além disso, essa coisa da agressividade, que não é assim. TDAH, ele é uma pessoa muito doce. Ela pode ter uma impulsividade de fala, mas são pessoas muito amorosas e doces. Então, essas justificativas a gente também tem que ficar em alerta. Tem que começar muito alerta. Ele está se reduzindo ao TDAH, é isso? Não, e querendo distorcer ele tá o TDAH para justificar. Eu quebrei a televisão, eu fiz isso, mas ele nunca me bateu. E eu lembrei disso, porque a fala vem reduzindo, aí ela coloca, não, mas ele nunca me bateu. Nossa. Né? É como sutil, né? É uma ameaça. Imbecil. São palavras fortes. Tem uma frase que eu escuto sempre, que é, tirando as partes ruins, ele é muito bom. As pessoas o problema é que não dá pra tirar. Exatamente. As pessoas não têm noção do quão é perigosa essa frase. Que é, não tira as partes ruins, ele é isso. Ou então ele é isso tudo comigo, mas ele é um excelente pai. Ele não respeita os filhos, porque ele ser isso tudo com a mãe dos filhos, não existe isso. Exatamente. Né? Não existe isso. Mas é um tem bom que pai. entender. Ele é um bom pai. Não, ele é um péssimo pai. Ele é um bom pai pro filho, mas ela esquece que a forma como ele trata ela também está sendo um exemplo ruim para a mãe. Né?